É uma mensagem desafiadora, não apenas para você. Esta é uma mensagem para Jim Homberger. Sou silenciosamente cúmplice na sociedade de hoje e na igreja de hoje, e oro enquanto passamos por isso para que vocês tenham ouvidos para ouvir. É o que o livro do Apocalipse diz, que temos ouvidos para ouvir o que Deus está nos dizendo hoje. Então, o que significa silenciosamente cúmplice? Significa que temos responsabilidade pela crise maligna que nos cerca devido ao nosso silêncio. A Bíblia chama o silêncio de pecado da omissão. Não é apenas o que você faz que é errado, é o que você não faz que é errado também. Esse era o povo de Deus nos dias de Elias. Quero levá-los de volta lá. Nosso texto de abertura foi tirado de 1 Reis 18, versículo 21. E Elias veio a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal, seguiu. E o povo não lhe respondeu uma palavra. Você está comigo? A apostasia havia se infiltrado na igreja de Deus nos dias de Elias. A apostasia havia tomado conta da nação. Eles estavam seguindo Baal em vez de seguir a Deus. E o povo não se posicionava a favor de Deus. Somos nós hoje? Eu acredito que sim. Silenciosamente cúmplice fere a Deus. Quero dizer, parte o coração de Deus. Havia uma nuvem escura sobre o povo de Deus naquela época. E há uma nuvem escura sobre o povo de Deus hoje. A indiferença a esse mal não veio sobre nós de repente. Ela está lá há um bom tempo. Ela tem se infiltrado e é enorme hoje. A neutralidade cristã é uma coisa enorme hoje. Eu estava conversando com um amigo. Ele tem uma posição de muito destaque, mas hoje em dia há muita agitação ao redor dele. Mas você sabe o que ele me disse quando eu perguntei a ele: você está de pé? Ele disse: não, Jim, estou apenas me acostumando silenciosamente. Eu disse: o quê? Ele disse: estou apenas me acostumando silenciosamente. Eu disse: bem, então você é como aquele sapo em uma panela de água no fogão. E o diabo da água está apenas aumentando a água 1 grau de cada vez. E você vai acabar como aquele sapo fervendo até a morte, se acostumando com isso em nossa crise assustadora. Vamos permanecer em silêncio? Eu tive que me perguntar essa questão. O que Jim Homberger vai fazer com a crise que está ao nosso redor? E as pessoas responderam a ele: nenhuma palavra. Não pode ser eu, não pode ser você também. Quando olho para a promiscuidade hoje, é o mesmo que Sodoma e Gomorra. Eles não resistiram então. Vamos resistir hoje? Por quê? Por que estamos permitindo que isso aconteça? Os cristãos estão permanecendo em silêncio. Enquanto falo com meus amigos cristãos, eles estão com medo. Eles estão com medo de defender a verdade absoluta hoje. Silêncio em nossas faculdades cristãs. Eu estava conversando com um homem outro dia. Ele me ligou porque seu filho está se formando no ensino médio, na verdade, educação domiciliar. E ele o levou para a faculdade cristã e o Wokeness. Eles tinham um programa na faculdade cristã onde eles tinham que assistir a este vídeo woke antes de poderem entrar na faculdade. Eu disse: o que você fez? Ele disse: eu vi. Eu disse: por quê? Você notou? Ele disse: sim, eu tinha sido avisado com antecedência. Está se infiltrando em nossas igrejas. Eu estava em uma igreja outro dia onde eu estava falando. E depois da mensagem, eu não sei a palavra que eu deveria usar. Eu não vou ser politicamente correto aqui. Você tem que me perdoar por não ser politicamente correto. Mas essa pessoa estranha veio e estava me abraçando. E eu disse ao pastor mais tarde: quem é esse? Ele diz: esse é o da cultura woke. Eu disse: o quê? O que está acontecendo está permeando nossas instituições. As corporações na América estão se curvando à cultura woke. Elas não têm nenhuma bússola moral hoje. O que está acontecendo? Qual é a mentalidade hoje? Eu quero dizer não 1000 vezes. Não, esqueça isso. Um não 7000 vezes.
O diabo está trabalhando no princípio de que uma mentira frequentemente contada é finalmente acreditada. Se o diabo contar uma mentira o suficiente através da mídia, para as corporações, através das igrejas, através dos governos, que nós finalmente acreditaremos em uma mentira em vez da verdade. E o povo não disse uma palavra. Não pode ser eu, não pode ser você. Temos que ficar de pé. Fui informado que na minha denominação, alguns dos nossos hospitais estão realizando abortos. O quê? Não tem jeito. Não podemos fazer isso. Eles deixam a decisão para o médico e o paciente. Nossos mesmos hospitais cristãos estão realizando cirurgias transgênero. Operações. Vamos apoiar o mal, como diz Elias? Ou você vai seguir uma bola, ou você vai seguir Deus. Qual dos dois? Os médicos estão com medo hoje quando entregam uma criança para dizer: isso é um menino ou isso é uma menina. Caímos tanto assim? Estamos tão doentes assim na sociedade? Estamos nos acostumando com isso? Você está se acostumando com isso? As faculdades cristãs não estão apenas adotando pronomes woke, mas os dormitórios. Um cavalheiro veio até mim e disse: meu filho chegou da iniciação na faculdade e estava no chuveiro e havia um transgênero no chuveiro do dormitório masculino. Isso é em faculdades cristãs. E eu sei que até mesmo em nossas próprias faculdades hoje, na minha denominação, em uma das universidades que conheço, eles têm uma pessoa responsável pela diversidade, equidade e inclusão. Isso é do diabo. Isso não é de Deus. Estamos permitindo que essas coisas entrem? Quando vamos dizer pare com isso? Quando vamos dizer que estamos defendendo a verdade? Casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Estamos nos acostumando? Homens casados com homens, meninas casadas com meninas. Ou acreditamos na verdade absoluta ou não, e eles estão propositalmente desmantelando o núcleo da família. O diabo vai acabar com seu casamento, e ele vai acabar com sua família, e você vai se acostumar, e ele vai destruir seus filhos. É Lúcifer, Lúcifer por trás de tudo. Satanás é quem está à frente de todo esse programa. Onde está o alvoroço? Aqui está uma bela declaração. Procure, se quiser, é do livro Testemunhos, volume 3, página 280. Se Deus abomina um pecado acima de outro, você está ouvindo isso? Deus abomina isso do qual seu povo é culpado. Somos você e eu. Nós somos seu povo. Somos culpados disso. É não fazer nada em uma emergência. Indiferença e neutralidade em uma crise religiosa são consideradas por Deus como um crime grave, igual ao pior tipo de hostilidade contra Deus. Você percebeu isso? Se você fosse medido por essa declaração, como você se posicionaria? Você tiraria um A ou um F? Somos como o antigo Israel, emburrecidos, medrosos, indiferentes e nos misturando. E não estou sendo crítico, estou sendo honesto. Onde estão os pregadores honestos hoje? E eles não responderam a ele uma palavra sobre o desafio de Isaías e Elias. Seu desafio era seguir o Senhor de todo o coração ou não seguir de forma alguma. Deuteronômio 28, versículos 1 a 13 diz: se você seguir a Deus com todo o seu coração, mente e alma, você será a cabeça e não a cauda, e todas essas bênçãos virão sobre você. Essa é a promessa de Deus. Mas se você não fizer isso, você não vai receber as bênçãos de Deus. Então por que não somos a cabeça hoje? Você sabe o porquê. Eu sei o porquê. Onde você está nessa batalha por nossa alma, por nossa fidelidade? A quem é nossa fidelidade? Precisamos nos examinar. Somos instruídos a fazer isso na Bíblia. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Examine-se para ver se você está realmente na fé ou se está apenas flutuando, apenas à deriva. É isso que está acontecendo. Se Deus lhe enviasse um vídeo seu no ano passado, bem, este é um vídeo seu. E toda vez que Deus pediu para você se posicionar por ele,
o que seu vídeo mostraria? Acredito que a maioria dos vídeos mostraria que a maioria dos cristãos tem um braço em volta de Deus e eles têm uma mordaça sobre a boca. É que a imagem de você dizendo que está com Deus, que você tem uma mordaça sobre sua boca. O que o Espírito Santo está dizendo para você, agora mesmo, você vê que não decidir é decidir. Quanto tempo você fica parado entre duas opiniões? Se Deus é Deus, siga-o. Veja, subjugar a mente é conquistar o indivíduo. O diabo sabe disso, e este é o programa em que ele está trabalhando. Ele quer subjugar sua mente. Sua mente foi subjugada? Você pode dizer, bem, qual é essa palavra? Subjugar significa você aqui. Significa trazer sua mente sob o domínio deles. Significa trazer seus pensamentos sob o controle deles. É fazer você se subordinar a algo diferente de Deus e sua verdade absoluta, conforme revelada em sua palavra. Jesus diz em Filipenses 2, versículo 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você tem a mente de Cristo? Ou o diabo está colocando a mente do homem em você? Qual será? Ele quer destruir seu casamento, ele quer destruir sua família, e ele é muito eficaz nisso. Então você está onde? Onde você está em todo esse processo? Você está no limbo? Fui criado como católico, não sou mais católico agora, mas me disseram que havia um limbo. O que significa que você não está no inferno e não está no céu? Você está apenas flutuando em algum lugar no meio. É isso? Você está no limbo hoje? Parábolas de Jesus, página 118. Adoro esse livro. Quase cristãos, vírgula, mas não totalmente cristãos, vírgula. Você está comigo? Eles parecem estar perto do reino dos céus, vírgula, mas não conseguem entrar lá. Por quê? Quase, mas não completamente? Quase, mas não totalmente salvo? Significa estar quase, mas totalmente perdido é que você está na segunda ou terceira base do cristianismo, mas não encontrou o home plate. Você sabe que no beisebol é bom chegar na segunda e terceira base, mas não ganha o jogo. Você tem que chegar ao home plate. Eu quero compartilhar com você agora a história dos valdenses. Os valdenses eram o povo de Deus, e Deus... Isso foi no século XII. Heresia, ensinamentos heréticos estavam se infiltrando na igreja naquela época. E para manter e viver a verdade, o povo valdense, se você os estudar, se retirou para os Alpes do norte da Itália por sua liberdade, porque eles não queriam que toda essa consciência chegasse às suas famílias, à sua mentalidade. Então eles foram para os Alpes do norte da Itália, porque não queriam subjugar suas famílias às heresias da igreja romana daquela época. A igreja de Roma havia abandonado o que antes era a fé dos santos. Não foram os valdenses que abandonaram a fé, foi a igreja romana. Este povo remanescente manteria a lâmpada da verdade queimando forte durante todas as eras das trevas. Eles viveram sua fé durante 500 anos de tortura, martírio e inquisição. Eles foram perseguidos implacavelmente, mas mantiveram a fé. Por quê? Porque eles não se subjugariam. E enquanto eles não se submetessem à consciência daquela cultura, daquela época, daquela igreja, daquela nação, eles eram invencíveis. Porque o homem que está com Deus é a maioria. Se você está com Deus, eles não podem te derrubar. Eles entenderam o princípio de que ao contemplar você se torna mudado. Então você contempla esse mal o tempo todo. Você se tornará como esse mal. Então eles se afastaram desse mal. Eles entenderam que não pode haver acordo algum entre a verdade e o erro. Se você ficar em silêncio para o mal, você se torna parte da apostasia. É você? Sou eu? Temos que nos fazer algumas perguntas muito sérias. Eventualmente essa apostasia irá possuí-lo se você não fizer algo a respeito.
Aqui está uma citação de Olhando para Cima, página 160. Nós nunca, eu amo isso, isso é absoluto. Nunca devemos nos desviar da verdade em nenhuma circunstância. Por quê? Porque subjugar a mente é conquistar o indivíduo. Deus diz que minha presença irá contigo. Êxodo 33, versículo 14. Não temos nada a temer se for tudo sobre nós, se ficarmos com Deus. Deus diz que minha presença estará com você, você não tem nada a temer. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, quando o rei diz, você vai se curvar à minha consciência, naquela cultura eles disseram, uau, para você, ok, ficaremos com Deus e Deus os libertou e Ele vai te livrar hoje também. Nunca estamos sozinhos, Deus está conosco se ficarmos com Ele, mantendo a verdade para os valdenses em suas montanhas. Não era seu único objetivo, essas pessoas de Deus. Eles deveriam conquistar a escuridão ao redor deles. Então eles enviaram missionários 2 a 2, arriscando suas vidas para espalhar o Evangelho eterno. Devemos ser missionários hoje. Devemos defender Deus na consciência de nossa sociedade hoje. Por mais de 500 anos, a mão sangrenta da perseguição foi travada contra os valdenses, esse povo de Deus. Como está sendo travada hoje contra você e eu, para nos emburrecer, para nos fazer aceitar, para que nos acostumemos a isso? Como meu amigo diz, estou me acostumando. Eu nunca quero me acostumar a isso. Você está se acostumando a isso? Finalmente, esses valdenses, esse é um triste final para os valdenses. Finalmente, eles se cansaram da oposição prolongada que sempre os esperava. Eles se tornaram cúmplices. Em silêncio, você ouviu que 3 coisas que eles fizeram à Igreja do Dia à Nação, veio até eles e disse 3 coisas. Se você chamar seus fortes líderes espirituais, é isso que você está fazendo hoje. Número 2. Se você concordar em silenciosamente ir à missa toda semana, apenas venha para a igreja, sente-se nos bancos com seus filhos e não diga nada, nenhuma testemunha, apenas silêncio cúmplice. Esse foi o segundo ponto. E o terceiro ponto era que você deve concordar em não evangelizar ninguém fora do seu aquário, fora do seu pequeno grupo. Se você concordar com essas 3 coisas, nós removeremos a mão sangrenta da perseguição. E adivinha? Eles concordaram com isso. Eles caíram um dia. Agora os padres romanos tinham acesso para fazer proselitismo com seus jovens. Quem e o que você está permitindo acesso às mentes de seus filhos? Sério, o que você está permitindo que entre? Porque subjugar a mente é conquistar o indivíduo. O diabo entendeu isso naquela época. Então ele fez essas pessoas se livrarem de seus pregadores fortes. Apenas frequentar uma igreja emburrecida e concordar em não falar fora da narrativa da wokeness daquele dia. A liberdade de consciência estava agora extinta entre eles. Por sua subjugação, eles foram conquistados. Por sua conformidade e silêncio, eles foram derrotados e desapareceram. Depois de 500 anos, eles caíram em um dia, quando se tornaram silenciosamente cúmplices. Que possamos aprender com a experiência deles. Gostaria de convidá-lo para minha casa, para minha mesa. Se você for para minha mesa, onde estudo todos os dias, tenho esta placa que um cavalheiro gravou para mim, coloque-a lá. Quero lê-la para você aqui. Diz, esta é uma citação. A maior carência do mundo é a carência de homens. Homens que não serão comprados ou vendidos. Eu leio isso todos os dias. Eu defenderei Deus, eu ousarei ser quem Deus está me chamando para ser, eu ousarei ter uma voz como um leão, ou eu serei um cordeiro emburrecido. A maior carência do mundo é a carência de homens. Homens que não podem ser comprados ou vendidos. Homens que em suas almas mais profundas não são falsos, e sim honestos. Homens que não temem chamar o pecado pelo seu nome correto. Onde estão esses homens? Onde estão os Elias hoje? Homens cuja consciência é tão fiel ao dever quanto a agulha é ao polo.
Será que esse vai ser Jim Homberger? Eu ficarei assim? Homens que ficarão pelo certo, mesmo que os céus caiam. Uau, que declaração! E eu mantenho isso na minha mesa todas as manhãs. Eu olho para isso. E eu me fiz algumas perguntas sérias. Onde estão os homens hoje? Sabe, eu conheço milhares de pessoas, não porque eu seja importante ou algo assim, mas Deus me deu um púlpito no mundo todo. E eu posso contar nos dedos de uma mão esse tipo de homem. E eu conheço milhares. Eu conheço centenas de pastores. Posso contar nos dedos de uma mão esse tipo de homem hoje. Você é silenciosamente cúmplice? Essa é a pergunta a ser feita. Os bons estão permanecendo silenciosamente cúmplices hoje, e os maus estão usurpando agressivamente a verdade absoluta e a santidade. Porque as pessoas boas permanecem em silêncio, não apenas na sociedade, mas também em nossas igrejas hoje. A quiescência silenciosa, a aceitação relutante de algo sem protesto. Você está se tornando silencioso, conscrito pelo medo. Aquele homem de quem lhe falei, ele diz, estou me acostumando. Ele está sendo conscrito pelo medo, porque tem medo de que se ele se mantivesse em seu emprego, ele seria cancelado, eles se livrariam dele. Então ele é silenciosamente cúmplice. Você vai se manter ou vai se curvar? Senão você vai acabar como os valdenses. Subjugar a mente é conquistar o indivíduo, subjugar, trazer você sob o domínio deles, trazer você sob o controle deles. É isso que está acontecendo nas nações e está acontecendo em nossas igrejas também. Então, onde você vai ficar? Você subjugou sua consciência ao seu governo e à sua denominação? Devemos ter a coragem de atender às demandas das realidades de hoje. Elias fez naquela época. Seremos um Elias por direito próprio hoje? Os governos estão extinguindo a opinião privada. Eles estão acabando com a liberdade de consciência e estão nos obrigando a pensar e falar apenas como eles ditam. Se você não aceita a narrativa deles, eles estão usando o governo para jogar medo em você, para que você se esconda no seu canto e não fique de pé. E as igrejas estão censurando e cancelando aqueles que pensam fora de suas caixas aceitas hoje. Eles fizeram isso com Jesus Cristo. Nos dias de Jesus, sua própria igreja, sua própria nação estava silenciando o povo. Subjugar a mente é conquistar o indivíduo. Tenho muitos amigos espirituais em várias denominações, não apenas minhas próprias denominações, mas amigos em outras igrejas. E esses amigos estão vindo até mim porque estão sendo recrutados para o silêncio. E se eles não forem silenciados, estão sendo cancelados porque têm uma ótica diferente da sua própria denominação. Então, ousarei tocar em alguns tópicos quentes aqui, ok? E vou ter problemas por isso, mas que assim seja. Tenho amigos que veem a divindade de forma diferente. E não estou dizendo que todas essas pessoas estão certas ou erradas, mas elas estão sendo exiladas porque veem algo diferente, porque suas óticas e o que estão vendo, se eles defenderem isso, serão expulsos. Tenho amigos que acreditam que o dízimo é uma questão de liberdade de consciência e que Deus permite que eles enviem o dízimo para onde precisarem. Por exemplo, se você está assistindo no Light Channel aqui e acredita que esta é uma mensagem e que este trabalho está fazendo o bem, você é livre diante de Deus para apoiá-lo? Algumas igrejas diriam, não, você não é. Eu acredito, e outras pessoas acreditam, que o dízimo é uma questão de liberdade de consciência. O que Deus está dizendo a você? Vou ter problemas por isso. Tenho almas sinceras que conheço que estão guardando os dias de festa. Agora, eu não estava guardando os dias de festa. Fui convidado para um grupo de guardadores de festa para entregar a mensagem de unidade com Deus. E eles disseram, então onde você está nos dias de festa? Eu disse, eu não sei, eu nunca os estudei. Eles disseram, por que não? Deus os iniciou, mas eles estão sendo difamados. Trabalhei com eles por uma semana inteira.
Eles eram pessoas lindas. Sim, eles eram albinos, se preferir. Eles eram diferentes, mas eram sinceros. Eles deveriam ser expulsos de nossa cultura porque veem algo diferente? Conheço outros que veem o selo de Deus como o Espírito Santo e não apenas um mandamento de um dos 10. Eles deveriam ser expulsos porque acreditam que serão selados com o Espírito Santo porque veem as coisas de forma diferente. Eles deveriam ser rejeitados. E aqueles que acreditam que Ellen White é uma mensageira especial em vez de uma profetisa? Eu tenho o direito porque eles, embora leiam seus livros, acreditam no que ela diz, que só porque a veem como uma mensageira especial e não como uma profetisa, devo destruí-los? Devo jogá-los fora? Esses são tópicos quentes hoje, especialmente na minha própria denominação. Algumas pessoas acreditam que a Igreja de Deus são todas as almas fiéis, do começo ao fim dos tempos. Atos dos Apóstolos, página 11. Não apenas uma igreja em particular, Aquário, ou uma denominação em particular. Onde você se posiciona sobre isso? Você tem medo de falar? Eles não têm permissão para estar entre nós porque têm uma ótica um pouco diferente? Eles devem ser perseguidos, expulsos. Alguns são dissuadidos de doar para suas denominações por causa da burocracia inchada. Isso os torna maus? Isso os torna leprosos porque eles têm uma visão diferente da sua e da minha? Vários sustentam que a autoridade final não é a Conferência Geral da Igreja, mas Jesus Cristo. Eles estão errados? Eles estão sendo chamados? Posso lembrar que até mesmo João Batista tinha erro doutrinário. Talvez algumas dessas pessoas sejam sinceras, mas talvez estejam erradas. Você sabe, João Batista estava errado em uma área. Ele acreditava que Jesus Cristo viria como um rei reinante, não como um cordeiro morto. Eu deveria tê-lo jogado fora? O que Jesus Cristo fez com João Batista que tinha algum erro doutrinário? Ele o jogou na lata de lixo? Ele o cancelou? Ele trabalhou com medo? O que você está fazendo com o João Batista de hoje? O que você está fazendo com aqueles que não veem as coisas como você? Isso me diz mais sobre o espírito e a verdade que você tem ou não tem do que todas as coisas que você defende. A maioria dessas pessoas são cristãos muito dedicados. Eu os conheço. Eles vêm até mim porque querem minha opinião sobre algumas dessas coisas. Eu concordo com alguns deles e não concordo totalmente com outros. Mas eles têm o direito a essa opinião e eu não tenho o direito de cancelá-los só porque suas óticas são diferentes das minhas. É isso que está acontecendo hoje. Se você não acredita na narrativa aceita, você é expulso. Você tem medo de falar. Não deixe que isso aconteça com você. Talvez até mais do que com você. Essas pessoas são cristãs dedicadas. Talvez mais do que você. Talvez do que a liderança de suas próprias igrejas. Sim, está certo. A vontade do agente humano não deve ser entregue ao controle de nenhum homem. Olhando para o alto, página 187. A vontade, a escolha, minha consciência de Jim Homberger não deve ser entregue ao controle de nenhum homem. Você entendeu isso? Liberdade é um direito dado por Deus de dizer o que você realmente pensa e acredita. Estamos perdendo esse direito hoje. Ele está sendo tirado de nós, das instituições ao nosso redor, de nossas nações, de nossas próprias denominações. A pior coisa que pode acontecer a Jim Homberger não é a prisão, não é a perda da minha casa, nem da minha renda, nem da minha influência. Mas a pior coisa que pode acontecer comigo hoje, com Jim Homberger, é ficar preso por dentro, onde não me é permitido o meu rugido, não me é permitido a ótica que Deus me dá. Está se tornando um cordeiro emburrecido em vez de um leão liberto. Essa é a pior coisa que pode me acontecer. Meu coração dói por tantas dessas pessoas preciosas que conheço. A liberdade de pensamento e a liberdade de expressão estão sendo suprimidas hoje. Você sabe disso, eu sei disso. Mas o que estamos fazendo sobre isso? Estamos criminalizando a opinião que é diferente da narrativa institucional. Não. Sem chance. Nos Estados Unidos isso se chama primeira emenda, liberdade de expressão, de pensar, de acreditar, de ver e de articular o que Deus está lhe mostrando.
Lutero falou, Wycliffe falou, Hus e Jerônimo falaram. Nós admiramos esses homens. O apóstolo Paulo, quando ele caiu do seu cavalo alto, quando ele era Saulo, tornou-se Paulo quando ele falou. O que seus velhos amigos fizeram na igreja judaica? Eles o perseguiram. Eles o perseguiram. Nenhuma liberdade de consciência. Essa era a igreja denominada de Deus naquela época. Perseguindo Paulo, perseguindo Jesus Cristo. O que estamos fazendo hoje? Silenciando a liberdade individual de pensamento. Que vergonha para nós por medo de ser quem Deus o chamou para ser. Jim Holberger não tem o direito de ser quem Deus o chamou para ser? Elias tem que ser silenciado? Onde estão os Elias hoje? Onde estão os Enoques? O que teríamos feito com Noé? Ele não teria permissão para construir uma arca para salvar sua família? Você ativará, honestamente agora, você ativará a virtude da coragem para atender às demandas da realidade de hoje? Coragem não está sendo vista entre nós hoje. Deus está sendo roubado da fidelidade que é devida somente a Ele. Sou responsável pelo que Deus traz ao meu pensamento, a ótica que Deus me dá. Sou responsável por essa fidelidade a Deus e por não ser emburrecido e cometer o pecado da omissão. 2 Coríntios 3, versículo 17. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Deus é o autor da liberdade. Deus permite o livre pensamento. Sim. Por que isso acontece com tanta frequência com tantas igrejas? Quando você não mantém a coisa principal, você fica emburrecido. E qual é a principal coisa que você diz? É a unidade com Deus que foi perdida no Éden. E é por isso que Jesus Cristo veio a este mundo para trazer essa unidade com Deus de volta para nós. E quando um homem fica sozinho com Deus, ele é a maioria. E quando o diabo pode tirar de nós a coisa principal e apenas nos dar uma igreja doutrinária ou uma igreja de estilo de vida sem a coisa principal no lugar, que é a unidade com Deus, então nos tornamos emburrecidos para essa igreja. E se você tem uma narrativa que é diferente daquela nação ou daquela igreja, você está sendo silenciado hoje. Então temos que fazer da coisa principal a coisa principal. Eu tenho que vir diante de Deus todos os dias e perguntar a Deus se eu vou ser aquele homem que Deus me chamou para ser, não importa o custo. O que Deus está dizendo a você agora? Você vai encontrar aquela unidade que foi perdida no Éden, que é aquela unidade com Deus? Até mesmo nossas distinções únicas como igrejas estão se tornando um substituto ou nos pacificando, deixando-nos como virgens tolas porque não fazemos da coisa principal a coisa principal. Fazemos da nossa distinção a coisa principal. E nossa distinção, podemos ter isso, podemos possuir isso. Mas a coisa principal deve permanecer a coisa principal, a unidade com Deus. Ele lhe dará a sabedoria, ele lhe dará o poder de permanecer de pé. E quando você perde a coisa principal, agora você se subjuga. Para a nação, para a denominação que talvez esteja te emburrecendo. Jesus nos desafia. Vocês buscam as Escrituras, pois nelas vocês pensam que têm a vida eterna, e são elas que testificam de mim, ele diz. E vocês não queiram vir a mim para terem vida. João 3, 5, versículos 39 e 40. O principal é Jesus Cristo. É aí que está a nossa vida. Você pode buscar as Escrituras, você pode ter todo o conhecimento, assim como Lúcifer tem. Satanás tem todo o conhecimento das Escrituras. Mas se você não fizer da coisa principal a coisa principal, que é você se submeter a Deus e a sua verdade absoluta, agora você tem o poder. Veja, estamos em uma guerra pela mente, estamos em uma guerra por nossas almas. As conquistas da mente humana são o principal objetivo do nosso inimigo hoje, a conquista da sua mente. Quem está ganhando essa conquista onipresente? Onde você está nisso? Vamos dar lugar ao mal? Sua liberdade de pensamento e expressão está sendo amordaçada hoje, e você sabe disso. Não estou lhe contando nada de novo, estou apenas trazendo à tona.
Estou ousando falar sobre isso. Estou ousando tocar nos tópicos quentes e expressá-los. Quem você conhece que tem a importante virtude da coragem para atender às demandas da realidade de hoje? Conheço menos de 5 pessoas, sério. Não é de se admirar que estejamos sendo dominados para subjugar a mente. É conquistar o indivíduo e o diabo está subjugando nossas mentes hoje e ele está vencendo. Ele está vencendo em nossas nações e ele está vencendo em nossas igrejas. A indiferença abunda hoje em dia. Funcionários da minha denominação me disseram que quando foram contratados pela denominação, perderam a voz. É você? Com medo da sua posição, com medo da sua influência, com medo de expressar sua opinião na sua própria igreja, na sua própria nação, porque você será expulso. Um vice-presidente da nossa conferência geral me disse pessoalmente que eu deveria sentar no banco e ficar de boca fechada. Honestamente, foi uma conversa de 3 horas e meia. Eu queria poder ter filmado. Eu gostaria de mostrar para o mundo inteiro. Jim, você virá à igreja. Você vai sentar no banco e ficar de boca fechada. Eles me disseram que eu seria a fonte da desunião da igreja. Elias era a fonte da unidade da igreja ou era Acabe, o chefe da nação e da igreja de sua época? Quem era a fonte da desunião da igreja? Era a igreja romana ou eram os valdenses? Era a igreja, era a nação. Nos dias dos valdenses e de Acabe, esse era o cisma, não Elias, não os valdenses. São eles que criam a desunião, não aqueles que ficam com um rugido como um leão. São os cordeiros emburrecidos que são a fonte da desunião. Eu amo essa citação. Eu amo este livro, O Desejado de Todas as Nações, página 356. Ouça isso com muita atenção. O próprio Jesus nunca comprou a paz por meio de concessões. Você fez isso? Jesus, nosso único exemplo, o exemplo supremo, nunca comprou a paz por meio de concessões. Ele era amigo demais deles para permanecer em silêncio enquanto eles seguiam um curso que arruinaria suas almas. A paz real nunca pode ser garantida por meio de concessões de princípios, e nenhum homem pode ser fiel aos princípios sem excitar oposição. Este sermão pode excitar oposição por aí, que assim seja. Aqueles que são fiéis a Deus não precisam temer o poder dos homens, nem a inimizade de Satanás. Seu único medo deve ser o de não entregar a verdade, e assim trair a confiança com a qual Deus os honrou. É por isso que eu disse antes, a prisão não me assusta. Mas se você me aprisionar por dentro, agora eu estou preso. Então eu tenho uma pergunta. Então o que Deus está sussurrando para você agora? Ah, eu queria poder ouvir a voz mansa e suave de Deus falando à sua consciência. Eu adoraria saber o que Ele está dizendo a você. Eu adoraria ouvir. Qual porcentagem das pessoas em sua igreja seriam consideradas culpadas de serem silenciosamente cúmplices? Por que eu faço essa pergunta com tanta frequência? Porque a igreja deve ser a consciência da nação. E se a nação azedar, é porque a igreja azedou. Ela ficou em silêncio. Então, qual porcentagem de sua igreja seria considerada culpada de ser silenciosamente cúmplice? Se Deus abomina um pecado acima de outro, do qual seu povo é culpado, é que ele não está fazendo nada no caso de uma emergência. Indiferença e neutralidade em uma crise religiosa, e estamos em uma crise religiosa, mesmo que seja a nação, porque a igreja é a consciência da nação. Indiferença e neutralidade em uma crise são consideradas por Deus como um crime grave. É um pecado de omissão. É igual ao pior tipo de hostilidade contra Deus.
Eu tirei isso do volume 3 dos Testemunhos, página 280. Onde está o alvoroço? Onde está a resistência? Onde está a responsabilidade perante Deus? Eu gostaria de apresentar o que eu chamo de crença fundamental inexistente. Sim, eu chamo isso de crença fundamental inexistente. É isso. Isso é da minha escrita. A liberdade de pensamento e a liberdade de prática sob a orientação da palavra e do Espírito de Deus são essenciais para a crença e prática cristãs, incentivando o estudo irrestrito e a discussão aberta das Escrituras, defendendo a liberdade de consciência na busca por determinar e obedecer à vontade de Deus em nossas próprias vidas. Esse foi Lutero. Esse foi Wycliffe, esse foi Moody, essa foi Ellen White, esse será você. Quando Sally e eu decidimos vender tudo e nos mudar para o deserto, estou pensando que você está de volta há 40 anos agora, quando Deus chamou nosso coração para deixar a igreja que nos trouxe ao conhecimento das Escrituras, e sou grato por essa igreja. Eu não estaria vivo hoje sem a mensagem de saúde dessa igreja. Estou em dívida com isso, mas quando Deus nos chamou e disse que você está perdendo algo, você precisa ir para o deserto. Eu quero te ensinar algo. E nós vendemos um negócio próspero, desistimos de nossas posses da igreja, fomos para o deserto com nossos 2 filhos. Eles tinham 4 e 6 anos. Todo mundo pensou que éramos lunáticos. Até mesmo os cristãos professos. Tudo o que queríamos fazer era encontrar aquela unidade com Deus que estava perdida no Éden. Era tudo o que queríamos fazer. Então queríamos trazer isso para o nosso casamento e para a nossa família. É triste dizer que a igreja foi o nosso maior impedimento. Sim, nossa igreja foi o maior impedimento para encontrarmos a unidade com Deus. Deus hoje está nos chamando para sermos bereanos. Paulo, em 2 Coríntios 3, versículo 17, elogiou os bereanos porque ele disse: não acreditem no que estou pregando para vocês. Confiram, leiam as Escrituras, vejam se o que estou dizendo é verdade. E estou dizendo a vocês, verifiquem sua consciência hoje, com o que estou dizendo nesta mensagem. Você é cúmplice silencioso diante de Deus? Os sistemas atuais da nação e da igreja estão supostamente quebrando nossa liberdade de consciência sobre Deus. Estão suprimindo nossa liberdade de consciência sobre Deus. O que aconteceu com a primeira emenda, certo? Liberdade de expressão. Eles deixaram a Europa pela liberdade de expressão e fundaram este país. Liberdade de expressão. O que aconteceu com o direito divino à liberdade, à busca da felicidade, à vida? Os indivíduos hoje estão sendo envergonhados e silenciados. Eu conheço um casal, Bill e Jamie. Eles descobriram alguma verdade nova que eles pensaram, uma das coisas que mencionei antes, um dos tópicos quentes. E então eles seguiram seus caminhos e seu conselho de anciãos, eles estavam apenas procurando. Vamos discutir isso. O que você acha? E eles foram ameaçados com a perda de suas posições e influência em sua igreja por compartilhar o que eles honestamente estavam vendo sob uma nova luz. Realmente, onde está o departamento de liberdade religiosa de nossas igrejas hoje? A liberdade de consciência está sendo novamente anulada hoje. Então, eu quero fechar com uma ilustração, e eu quero levá-los de volta aos anos 1600. Homem chamado Galileu. Você provavelmente já ouviu falar desse homem antes. Galileu viveu entre 1564 e 1642. E Galileu era conhecido como um grande astrônomo, um grande físico, um grande engenheiro, um grande filósofo e um matemático fantástico. E Galileu foi atacado e preso por ir contra a narrativa aceita de sua nação e sua igreja de sua época. E qual era essa narrativa? Qual era a heresia pela qual Galileu foi preso? Este astrônomo italiano foi ordenado a parar de alegar que a Terra gira em torno do Sol. Naquela época, eles pensavam que a Terra era o centro de todo o universo e que o Sol girava em torno da Terra.
E Galileu, porque ele tinha uma ótica diferente, porque Deus o estava guiando em sua ótica, descobriu que a Terra circula em torno do Sol. E todos nós sabemos hoje que isso era verdade. Entretanto, naquela época, a igreja ensinava que a Terra era o centro do universo, como eu disse antes. O sistema disse para eles ficarem quietos. Você está entendendo? O sistema, seja qual for o nome que você queira dar a ele hoje, disse-lhes para se calarem que ele deveria se retratar, que deveria retirar o que disse. O que Deus lhe mostrou. Para ser aparente a sua narrativa. E isso está acontecendo hoje. Galileu, silêncio cúmplice. Nunca, não Galileu. Eles o jogaram na masmorra por seus ensinamentos heréticos e sua não conformidade. Como alguém ousa ir contra a narrativa aceitativa da época, Galileu não seria silenciado. E você, mesmo em seu epitáfio, se você fosse até onde ele está enterrado e olhasse para aquele grande pedaço de rocha que fica sobre seu túmulo, mesmo em seu epitáfio, em seu túmulo, está escrito isto: a terra se move ao redor do sol. Eu amo isso. Mesmo em seu túmulo, ele foi um embaixador da verdade. Acho isso admirável que mesmo em seu túmulo, ele ainda esteja gritando para o mundo a ótica que Deus lhe deu. Ele não poderia nem ser silenciado em seu túmulo. Eu amo isso. Adorei mesmo. Onde você está nisso? As descobertas de Galileu ameaçaram a poderosa influência da igreja de sua época. Quero compartilhar com vocês duas declarações que me vêm à mente enquanto passo por isso com vocês. A primeira declaração que quero dizer a vocês, enquanto olho para homens como Elias, Jesus Cristo, o apóstolo Paulo e Galileu, quem mais vocês quiserem colocar nessa categoria de pessoas que poderiam ser silenciosamente cúmplices, é muito perigoso estar certo quando a maioria está errada. Vocês estão comigo? Isso é verdade? É muito perigoso estar certo quando a maioria está errada? Foi perigoso para Lutero se levantar e pregar suas teses na porta? Era muito perigoso para Jesus Cristo desafiar sua igreja denominacional de seus dias? Sim. E é muito perigoso hoje. As coisas não mudaram para estarem certas quando a maioria está errada. Então fique na posição certa, não importa o custo. Não deixe que roubem quem você é em e por meio de Jesus Cristo. A segunda declaração que quero compartilhar é muito simples. Eu me tornei seu inimigo porque eu te disse a verdade. O que você vai fazer comigo? Se eu ousar lhe dizer a verdade, se eu ousar romper com a narrativa, se eu ousar desafiá-lo a ser um com Deus, a ter sua ótica e a ter sua voz, e a ouvir o que ele lhe diz para defender, eu me tornei seu inimigo? O que você vai fazer comigo? Deus quer que você defenda a verdade hoje. Qualquer um que me negar, ele diz, diante do homem eu também o negarei. Mateus 10:33. É disso que eu temo. Temo negar meu Senhor e meu Salvador. Temo que se eu não defender a verdade absoluta que ele me mostrou, que estou sozinho nisso. Não posso deixar o lado do meu Deus, para que em todas as coisas ele tenha a preeminência. Colossenses 1:18. Em todas as coisas da minha vida, Deus deve ter a preeminência para o que ele está me chamando. Então não deixe que eles tenham poder sobre você, por favor. Você sabe qual é o arrependimento número 1 da negação hoje? O arrependimento número 1 das pessoas que vão para o túmulo é que elas dizem isso. Eu queria ter a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo e ao chamado de Deus, não a vida que os outros esperavam de mim. Que isso não seja você. Lembre-se de que Jesus não confiou a si mesmo a eles.
João 2:24. Ele cumpriu a vontade de seu Pai para a sua vida, assim como você e eu também devemos fazer. Aqui estou porque não posso fazer outra coisa. Que Deus te abençoe.